Você conhece os romances de banca? Eles têm um baixo custo e precificação, com histórias simples, envolventes e, na maioria das vezes, calientes. Essas histórias são muitas vezes classificadas pejorativamente como histórias de água com açúcar, sem substância e até mesmo apelativas. Mas, se elas realmente são só isso, como que até hoje elas continuam tendo um público firme e dedicado? Vamos descobrir depois da vinheta. Os romances de banca começaram a ganhar força no Brasil mais ou menos na segunda metade do século XX, sendo publicados pioneiramente pela editora Nova Cultural e, posteriormente, pela Arlequim Books Brasil. No início, eles eram majoritariamente traduções de romances de banca que tinham sido lançados em inglês. Ou seja, a gente acabava recebendo muitos romances de época no estilo europeu ou estadunidense e até mesmo histórias de faroeste. Só depois que passou a ter uma grande mistura de cenários narrativos, com autoras e autores brasileiros também entrando na cena. Esses livros podiam ser publicados em volume único ou acabar se tornando uma série de livros, como foi o caso de Jéssica, Sabrina e Bianca. Devido ao baixo custo de publicação, algumas editoras chegavam a lançar o primeiro livro, o segundo livro, pulavam o terceiro e lançavam o quarto. Ou seja, algumas histórias acabavam ficando com uma continuidade questionável e várias leitoras ficavam se perguntando: meu Deus, mas o que aconteceu entre ali e aqui? E o que vai acontecer no final? O que aconteceu com o personagem? O que aconteceu com o Fábio? E não obtinham respostas, porque os livros ou não tinham sido publicados ou jamais seriam publicados aqui no Brasil. Elas ficavam apenas matutando na mente o que teria acontecido com os personagens. Na época, não existiam fanfics como a gente conhece hoje, mas o processo, a dedicação e o amor a essa obra é muito parecido com o que a gente vê hoje em dia. O apego emocional àqueles personagens daquela história continua motivando milhares de pessoas a escreverem a sua própria versão da história. E o público-alvo dos romances de banca é, inegavelmente, a mulher, o público feminino. E que nem eu disse antes, as histórias costumam ter um enredo simples, com personagens carismáticos, a mocinha e o mocinho, que é claro, é o lindo, tesão, bonito e gostosão, e muitos obstáculos para eles ficarem juntos no final, nesse amor passional. Pode ser um romance moderno ou de época, e acaba sendo uma leitura rápida e que gera entretenimento para quem está lendo. E já reparou que essa descrição do romance de banca se aplica muito bem a uma série de livros e também série da Netflix que ficou famosa nesses últimos anos? Sim, eu tô falando de Bridgerton. Segue meu raciocínio. Tem a mocinha que sofre por alguma condição imposta pela sociedade ou por alguma impossibilidade. Tem o mocinho com conflitos internos e um tanquinho louvável. A série também tem um enredo envolvente e simples. E, é claro, tem a tensão sexual pairando no ar. E, para além de Bridgerton, o livro Liberte Meu Coração, da Meg Cabot, ou da sua personagem Mia Thermopolis, também traz muitos elementos do romance de banca, a começar pela capa e pelo título Liberte Meu Coração. Se você ainda tem dúvidas, deixa eu ler rapidamente a sinopse desse livro para você entender um pouco mais do que eu estou falando. Ele é um cavaleiro, alto e admirável, e esconde um segredo. Ela é uma linda aventureira, com mais do que alguns poucos segredos a esconder também. Fionnuala precisa de dinheiro para o dote de sua irmã, e rápido. O conde Hugo Fitzstephen, que está voltando das cruzadas para seu castelo na Inglaterra, tem muito dinheiro, ouro e joias, o que seria mais simples do que sequestrá-lo e pedir um resgate. Principalmente se ele está tão disposto a se deixar apanhar por uma captora tão bela. Bem, seria simples se Fionnuala não cometesse o erro de se apaixonar por seu refém, somente para descobrir que ele esteve mentindo sobre sua identidade desde o início, assim como ela. Agora, Fionnuala Crais está no céu ou no inferno. Então, desde o início, você pode perceber que vai ser uma paixão com muitos obstáculos para eles poderem ficarem juntos. E é claro que a Meg Cabot também dá vários toques contemporâneos, saindo um pouco dessa caixinha do romance de banca, mas ainda assim tendo semelhanças gritantes a esse subgênero. E a verdade é que os romances de banca acabam fazendo parte de um momento muito importante na vida de uma mulher ou de uma garota, que é o encontro com a sua sexualidade. Fatima knew that if her father caught her running down to the stables at this hour, he would forbid her from studying at La Universidad. Costumeiramente fugindo do explícito, os romances de banca trazem uma sedução que faz com que até mesmo a personagem principal, que é simples, não tem nada de especial, consiga viver um grande amor. A sedução é a palavra-chave desses romances de banca. Em muitas dessas histórias, a personagem principal não tem uma descrição lá muito elaborada. Ela não tem uma aparência física descrita precisamente, nem traços de personalidade gritantes. E isso é uma escolha narrativa intencional, porque faz com que qualquer leitora
possa se colocar no lugar daquela personagem e se imaginar na história. E até mesmo mais do que só imaginar, ela começa a conseguir se inserir na história. Isso justamente por causa dessa ausência de cor da personagem principal. E esse envolvimento com a história independe da idade, do status do relacionamento ou da monotonia que a leitora pode ou não estar vivendo. Afinal, mesmo que você goste da sua vida, não faz mal fantasiar com uma vida completamente diferente de vez em quando. Property. Fatima, I need you. My love, if my father sees you, he will have you killed. After tonight, we need never fear again. I want to hold you close, Barbara. Oh, but we shouldn't. But we must. Hey! E um bom número de pessoas acaba tentando diminuir essa literatura justamente pelo que faz com que ela seja tão popular, a libertação. E agora vale a gente voltar um pouco no tempo e lembrar um pouco da época em que as mulheres eram proibidas de ler. Desde o momento em que nós conseguimos alcançar o direito de ler, o livro se tornou uma das nossas maiores armas. Afinal, quando você escreve, você solta a sua voz e você faz com que outras pessoas escutem a sua voz. Então você libera os seus desejos e faz com que outras pessoas tenham ciência daquilo que você deseja. E aí, minha gente, se as opiniões sobre o amor e sobre a sociedade começam a entrar nesse meio, o povo fica louco. Em seu artigo Perigos da Literatura no Feminino, dos livros proibidos aos aconselhados, Irene Vaquinhas explicita o porquê da literatura ter sido considerada um perigo para mulheres. E óbvio que eu vou citar esse trecho aqui porque acho ele de extrema importância para esse vídeo. O romance é, assim, encarado por numerosos autores como potencialmente perigoso e um fator de alienação e de desvio moral. Elevado a inimigo da mulher, ou melhor, da mulher como se pretendia que ela o fosse, atribui-se-lhe capacidades corruptoras, capaz de distorcer as mentes, chegando a ser qualificado de rachixe ou ópio das mulheres, por suscitar a evasão da realidade e abrir horizontes desconhecidos para além do tradicional mundo doméstico. Mais do que as leituras que pervertem e degradam, ou seja, os livros pornográficos que causam uma viva impressão de nojo, mas que se reconhecia não terem lugar nas bibliotecas femininas, são os romances de amor que corporizam o perigo da leitura, em particular, todos aqueles que, sob a aparência de um ar quase inocente, podem ser servilmente copiados, sem grandes escrúpulos de consciência. Então, mesmo que você ache que é sim uma leitura água com açúcar, você pode ter certeza que é uma água com açúcar revolucionária. E agora eu vou te falar a minha teoria. Com as mudanças no mercado literário e principalmente com uma quantidade enorme de bancas de jornal sendo fechadas, eu acho que o romance de banca mudou de forma e de nome. E hoje, o que eu considero como a sua nova versão pode ser visto diariamente na lista de e-books mais vendidos da Amazon. Repare que aquelas características que a gente já conhece de história simples, envolvente, preço baixo, mocinha, um galã capaz de realizar os seus sonhos e, é claro, muito tesão no ar, continuam presentes nesses e-books que vendem muito. Mas agora, ao invés de um príncipe, sheik ou cowboy, surge uma nova figura, o CEO. Como o mundo dá voltas, os nossos desejos mudam, assim como o perfil das leitoras e também de quem escreve os livros. Afinal, antes estávamos ali na banca de jornal e agora estamos aqui no virtual. No século XXI, homens e mulheres trabalham, leem e, ainda mais em tempos de alta inflação, sonham com uma vida financeiramente estável. E, na minha opinião, isso acaba sendo refletido no imaginário e nos desejos ardentes por CEOs, que vem emergindo cada vez mais como uma figura fortemente presente na literatura. É a fantasia com alguém rico, firme, bonitão e capaz de te ajudar a realizar todos os seus sonhos. Mesmo antes dessa migração para o mundo virtual, muitas autoras que começaram escrevendo romance de banca depois fizeram essa migração para romances de livraria, por assim dizer. É o caso da Nora Roberts, que hoje é super reconhecida e é um nome muito famoso nos livros de romance. Então, se você viu o vídeo até aqui, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o real valor dos romances de banca, tanto como um registro histórico e como uma literatura de libertação. Independente do seu gênero, eu acho que você tem que tentar ler algo desse tipo pelo menos uma vez, sem preconceitos. Vai que você gosta! É isso, obrigada por ter assistido o vídeo. Se você gostou, comenta aqui qual é a sua opinião sobre romances de banca. Você já conhecia eles, agora ficou com vontade de ler um deles ou quer passar longe? E também se inscreve se você ainda não for inscrito, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo com quem você quiser. Porque afinal, precisamos falar mais sobre romances de banca. Então é isso, obrigada! Tchau, tchau!